Olá, como você está? Estamos no nosso segundo vídeo da matéria de Teologia Sistemática, falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando sobre a natureza de Cristo. Vamos para o seguinte subtópico: a autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo era declarada mediante aos seus próprios atos aqui neste mundo, quando assim ele esteve. As Escrituras Sagradas declaram que Deus Pai entregou ao Filho toda a autoridade e poder, que tudo pode ser realizado em seu próprio nome. Contudo, podemos observar que Jesus Cristo, ele chama para si toda a autoridade que a sua doutrina é derramada. Ele, então, vai falar de uma maneira muito clara que toda a doutrina do Pai tem como base ele mesmo. Mateus capítulo 7, versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as praticas é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus, ele se coloca como a única base de uma doutrina que leve ao Pai, que leve a Deus. Esta doutrina é declarada através do próprio Logos de Deus na terra, a saber, o próprio Senhor Jesus Cristo. Desta maneira, podemos enxergar uma forma de graça mediante a humanidade. Esta que em outrora estava totalmente distanciada do Pai, sem compreensão alguma da doutrina, agora passa a enxergar, a ver esta doutrina. Doutrina esta declarada pela própria encarnação do Senhor Jesus Cristo. Jesus, a própria palavra de Deus. Ele neste mundo, trazendo aos homens aquilo que outrora tivera sido revelado pelos santos profetas, agora Deus falando única e exclusivamente pelo seu Filho. A impecabilidade de Jesus. Jesus permaneceu santo. Jesus permaneceu separado. Em Cristo Jesus não houve pecado algum cometido, de maneira alguma. Jesus, ele trouxe a este mundo a certeza de vivermos perfeito, porque ele, como homem, assim o conseguiu. João capítulo 8, versículo de número 46. Diz a palavra de nosso Deus: qual de vocês pode me acusar de algum pecado, se estou falando a verdade? Porque vocês não creem em mim. Então, Jesus, ele ali desafia as outras pessoas a acusar de algum pecado. Mas isto seria impossível, exatamente porque o Senhor Jesus Cristo, ele tem a certeza que ele nunca tinha e nunca iria cometer algum pecado. Vimos também, dentro da natureza de Cristo, falando da sua deidade, que os apóstolos também, em seus escritos, de uma forma majoritária, eles também declaram tal doutrina. Esta crença de que o próprio Cristo é o próprio Deus. Em 1 João, capítulo 5, versículo 20, a palavra de Deus nos diz: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida. Quando olhamos
para tal declaração, podemos enxergar que os apóstolos acreditavam de maneira certa que Jesus, o Cristo, era o próprio Deus e que através de Jesus havia a própria vida. Não há nenhuma enganação nas declarações dos apóstolos e nas declarações das igrejas ortodoxas que dizem que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus, declarado em toda a Escritura Sagrada. Vimos que Jesus também ele é o Verbo, ou seja, é pré-existente e as suas atividades são eternas. Existem vários versículos que podem nos facilitar nesta compreensão, mas eu separei para vocês que estão ouvindo esta videoaula Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 5. Por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Então, por esta esperança que lhe estava reservada nos céus, Jesus mostra sua pré-existência, ele reservado nos céus. Na mesma epístola, Paulo fala que ele é o primogênito de toda a criação, que tudo que foi criado através dele. Também o mesmo Paulo vai declarar que tudo é por ele, para ele, e desta maneira enxergamos então que a atividade eterna de Deus em Cristo Jesus e de Cristo em Deus, ela desta forma permanece e sempre existiu de maneira coeterna. Senhor. Quando a palavra Senhor é declarada nas Escrituras, sempre deveremos ter o entendimento de deidade, exaltação e soberania. A palavra Kyrios, no grego, ela significa Senhor. Foi a palavra que a Septuaginta utilizou para substituir a palavra Yahvé. Esta palavra, então, desde este momento, quando em literatura grega, mediante a origem semita, era sempre destinada ao próprio Deus. Contudo, nas Escrituras Sagradas, ela também é utilizada ao Deus Filho, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo de número 2, do versículo 9 ao versículo 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando lemos esses versículos, podemos ver que o próprio Pai exaltou o Filho, que Jesus é o Deus exaltado para toda a eternidade e para sempre, que toda língua confessará, que todos os olhos verão que Ele é Deus. Hoje, alguns joelhos podem ainda resistir a não se dobrarem perante ao Senhor. Mas no dia da sua vinda em glória, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Ele veio para reinar, que Ele veio para julgar, que Ele veio para dar vida e vida em abundância a todo o seu povo. Então, estamos encerrando este segundo vídeo da aula de Teologia Sistemática com o tema O Senhor Jesus Cristo.
Daqui a pouco nós nos encontramos de novo. Deus te abençoe.